Bom dia a todos. Vamos estudar um exemplo de dimensionamento de escada armada longitudinalmente, que é a escada mais comum. Eu vou lendo aqui e comentando com vocês. Serão mostrados o dimensionamento e o detalhamento das armaduras da escada apresentada na página 7.25 do texto de Machado, que é esta escada aqui, olha, que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês. São conhecidos o concreto C25, peso específico do concreto armado 25 kN por metro cúbico, o peso específico da argamassa de revestimento para regularização, que é o tal do contrapiso, como também se diz, 21 kN por metro cúbico. O cobrimento da armadura será de 2 centímetros, considerando edificação em zona urbana, de cidade não no litoral marítimo. Escada com acesso público, isso é muito importante, que vai definir para nós qual é a carga variável a ser aplicada na escada com acesso público. Os degraus serão construídos em concreto e não com enchimento. E o revestimento final, piso final da escada, será em mármore. Resolução. Como não foram previstas vigas nas bordas dos lances inclinados, os lances devem ser considerados armados longitudinalmente, apoiados nas vigas V1 ao nível de cada pavimento e na viga VE, entre os dois pilares no lado direito da escada. Olhando aqui o desenho da página 7.25, tem este patamar, onde a pessoa, por exemplo, inicia a subida da escada. Este patamar vocês podem visualizar aqui neste andar, nesse pavimento, ou no pavimento acima. A pessoa sobe esses degraus, são 9 degraus com 29 centímetros de largura na horizontal, que proporciona essa distância de 2,61 metros daqui do primeiro degrau até o último degrau, ou seja, desse ponto, desse espelho até aqui. E a pessoa alcança esse patamar intermediário, que é este daqui, e continua subindo esses outros degraus e alcança o patamar do andar acima. Vejam que esses dois lances de escada, este e esse, são exatamente iguais. Por quê? Esse lance, por exemplo, apoia-se na viga V1, que está ao nível do pavimento. Sobe essa laje inclinada com os degraus, o patamar, aqui é a viga VE, essa daqui, ó, viga escada, colocada justamente para servir de apoio a esse patamar. Continua subindo e alcança o patamar de cima, do andar de cima, que apoia-se também na viga V1. Esta é a viga V1 do andar I mais 1, esta é a viga 1 do andar I. De modo que este lance é exatamente igual a esse, como eu disse, só que tem que rebater. Os patamares têm a largura de 120 centímetros, como vocês podem observar nessas medidas. A viga de apoio, na época que foi feito este projeto, era comum a viga para a parede de meio tijolo ter largura BW de 12. Hoje o usual é a viga ter 14. O comprimento total aqui de face a face externa dos pilares, 5,25. A largura da escada, observem que é 120 centímetros. O que é esse 120 centímetros? Daqui desta face até esta face. E assim também esse outro lance inclinado, 120 centímetros, com espaço de 25 centímetros entre eles. Observem, como vocês já aprenderam, que vamos fazer os lances da escada como viga, como aparece aqui no desenho de baixo. A viga com uma barra horizontal apoiada na viga V1 ao nível do pavimento, a barra inclinada representativa da laje com os degraus, o patamar intermediário e
esta é a viga VE, o apoio para a viga no lado direito. Esta escada, como nós comentamos, é armada longitudinalmente. Por quê? Porque não existem vigas nas laterais da escada, somente a V1 e a VE, de tal modo que obriga esta laje da escada a trabalhar na direção do comprimento, desde a viga V1 até a viga VE. Portanto, a escada trabalha armada longitudinalmente ao longo desse comprimento de 5,25 metros. Vamos ter nesta viga os carregamentos, aqui considerados na projeção horizontal. PP é o peso total no patamar, as cargas permanentes GP, G de permanente, P de patamar, e a ação variável Q. Aqui também PP. E aqui na laje inclinada da escada, PL, GL mais Q. Observem que, como está anotado aqui, os degraus têm a altura de 17,5 centímetros. São 9 vezes 17,5, a altura de 157,5 centímetros, que aparece aqui. A distância desta barra horizontal a esta barra horizontal, que representam os dois patamares, 157,5. 9 vezes 17,5. Nós vamos supor, inicialmente, a altura para a laje, tanto no patamar quanto na laje inclinada, de 13 centímetros. Por que 13 centímetros? Porque a escada tem uma carga elevada com revestimento em mármore, tanto nos degraus plano horizontal, quanto nos espelhos. Em todos os espelhos e em todos os degraus, o mármore acrescenta uma carga significativa, porque o peso específico do mármore, de granito, por exemplo, é de 28 kN por metro cúbico. Até maior do que o peso específico do concreto armado, que já é um peso específico bastante elevado. E o vão também de 5,25 metros justificam a adoção da espessura de 13 centímetros, de tal forma a não termos uma armadura exagerada e também não termos principalmente uma flecha exagerada da escada, que não pode ter. Nós vamos calcular os carregamentos que atuam na escada. Vamos ter o carregamento total no patamar e no lance inclinado da escada. Vamos determinar os diagramas de esforços solicitantes, que tem esta forma para aquela viga que representa a escada: momento fletor, força cortante e força normal no lance inclinado. Vamos para o momento fletor máximo que ocorre nesta posição, determinar uma armadura longitudinal de flexão. E esta armadura de flexão vamos fazê-la constante, desde aqui da viga V1 até a viga VE, sem fazer o tal do cobrimento do diagrama de momento fletor positivo. Por uma questão de simplicidade, vamos colocar a armadura máxima constante, desde V1 a VE. Para a força cortante máxima que atua nos apoios da viga, vamos verificar a necessidade de colocar armadura transversal. E, de modo geral, escolhemos a altura da laje, a altura do patamar, no caso dessa escada, de tal forma que não resulte a necessidade de armadura transversal, porque dificulta a execução, posicionamento, amarração de armadura transversal na escada. Por isso também que escolhemos uma altura para a laje de tal forma que não resulte armadura. E a força normal na barra inclinada, ou no caso na laje inclinada da escada, vamos verificar que não é um valor alto e pode ser desprezado. O detalhamento que vamos fazer no final segue esse esquema que está mostrado aqui, com aquela questão que eu mostrei para vocês de não fazer a armadura contínua nesses tipos de nós que abrem
pelo fato de que pode arrebentar aqui o cobrimento e a armadura, enfim, a armadura romper o cobrimento devido ao empuxo ao vazio. Vamos fazer esse detalhamento que é o correto, é o indicado. Os dois lances da escada são idênticos em geometria e carregamentos, de modo que temos dois lances da escada, mas vamos calcular uma vez só. Temos no item A, esquema estático da escada. Como nós já havíamos mostrado, é uma viga com 3 barras, sendo uma inclinada, com o ângulo alfa que vamos determinar, o apoio à esquerda, a viga V1 ao nível do pavimento, a viga VE, as distâncias 126 centímetros. O que é 126 centímetros? É essa distância de 120 mais metade da largura da viga V1. Portanto, 120 mais 6. Aqui do lado direito também 120 mais metade de 12. E 126 nos patamares e 261 na projeção horizontal do lance inclinado, que é esta medida. O que é esta medida? 9 degraus, olha, 1, 2, 3, 4, até 9 vezes 29 centímetros de cada um deles, 261 centímetros na projeção, portanto, horizontal. Aquela distância que já havíamos mostrado de 9 degraus vezes a altura do espelho, 17,5 centímetros, resulta 157,5 centímetros deste patamar a este patamar. Vamos determinar estas cargas que atuam nos patamares e no lance inclinado. Aqui já anotei o valor, mas vamos mostrar como chegar nessas cargas totais. Vamos para o item B, cargas. Como primeira tentativa, será adotada a espessura de 13 centímetros para a laje da escada. Os cálculos das armaduras e da flecha mostrarão se a espessura adotada está adequada. Item B1, peso próprio. Peso próprio, nós temos que separar em dois cálculos, no patamar e do lance inclinado. Por quê? Patamar tem somente a laje com 13 centímetros de espessura. No lance inclinado, ou podemos falar na laje inclinada da escada, temos o peso dos degraus em concreto. Por isso, separamos patamar GPP de peso próprio do patamar 0,13 metro, que é a espessura da laje do patamar, e o peso específico do concreto armado. 3,25 kN por metro quadrado, 325 kg força por metro quadrado. O lance inclinado com degraus. O que nós vamos ter? No caso, com os degraus. O peso próprio vai ser dos 13 centímetros da espessura da laje inclinada, mais os degraus, em concreto também. É isso que nós temos que calcular. Nós desenhamos aqui um degrau, o espelho com 17,5 centímetros, o plano horizontal do degrau com 29 centímetros, como foi dado lá no desenho da escada. Podemos calcular o ângulo alfa, que é o ângulo de inclinação da escada. Este ângulo aqui, ó, alfa. Que é este ângulo alfa, que nada mais é, se você pegar o triângulo aqui, que pode ser desenhado, olha, o triângulo retângulo, nós temos a possibilidade de fazer o cálculo do alfa por esse triângulo ou pelo degrau, é o mesmo valor. Vou mostrar primeiro no degrau isolado. Tangente de alfa é o cateto oposto, 17,5 centímetros, que é a altura do espelho, dividido pelo cateto adjacente a alfa, que é 29 centímetros. O alfa resulta 31,1 graus. Vamos calcular o ângulo beta, é 90 menos o alfa, 58,9. E nós vamos calcular esta
distância, que chamamos de H de enchimento, que é a altura, na verdade, de concreto, no nosso caso. Pegando esse triângulo, olha, esse triângulo aqui para nós calcularmos a altura H enchimento. Cateto oposto a beta, H do enchimento, dividido pela hipotenusa 17,5. H de enchimento resulta 14,98 centímetros, arredondamos para 15 centímetros. Vou voltar aqui nesse desenho para mostrar para vocês que o ângulo alfa pode ser calculado do mesmo modo pelo triângulo retângulo aqui formado. Esse cateto tem esta altura, 157 centímetros e meio, e 261 centímetros esse cateto na horizontal. Tangente de alfa é o cateto oposto, 157 centímetros e meio, dividido pelo cateto adjacente, 261. Essa continha também resulta alfa de 31,1 graus, como nós fizemos aqui no cálculo que eu mostrei a vocês. Agora, vamos calcular, primeiramente, GI, o peso próprio da laje inclinada com os degraus, considerando o carregamento inclinado na superfície, portanto, inclinada. Se você pega aqui, por exemplo, 1 metro no plano inclinado. Eu passei para vocês deduzir essas formulinhas lá na aula teórica de escada. GI é igual ao peso específico do concreto armado, vezes H da laje, que é a espessura da laje. Vamos mostrar aqui a espessura da laje. Olha, a espessura real da laje. Esta espessura que adotamos 13 centímetros. Mais o enchimento médio. Pegamos a metade. Substituindo os valores, fica 25 vezes H da laje, 13 centímetros, ou aqui em metro, 0,13. Mais o H do enchimento em metro, 0,15, dividido por 2. Resulta 5,125 kN por metro quadrado de superfície inclinada. Se você for fazer o cálculo da viga usando a carga inclinada, intensidade GI, no FTOL tem que ser com esta carga GI. Eu fiz o cálculo com um outro programa computacional. Considerei a carga horizontal G e transformamos GI em G, dividindo GI pelo cosseno de alfa. 5,125, que é o GI, dividido pelo cosseno de 31,1, temos G, que é 5,985 kN por metro quadrado de projeção horizontal. Então, você pega aqui 1 metro de projeção horizontal. Lógico que é menor do que se você pegar essa distância daqui até esse ponto, esse comprimento é mais do que 1 metro. Portanto, quando consideramos na projeção horizontal, resulta uma carga maior, para compensar de ser um comprimento menor que o real, do que quando consideramos inclinado, que é o GI, tá? Então, G maior que GI, como era de se esperar. Essa carga G de 5,985, nós vamos chamar de G, peso próprio, degrau. Por que degrau? Onde tem degrau, tá? É a nomenclatura que eu usei. Onde tem degrau, eu chamei subscrito degrau. Agora que já calculamos os pesos próprios aí do patamar e do lance inclinado da escada, vamos para o item B2, que são os revestimentos. O que nós vamos ter de revestimentos? Escrevi aqui. Serão calculadas as cargas da argamassa de regularização, que chamamos de contrapiso, que é aquela argamassa sobre a laje da escada, do piso final em mármore sobre esse contrapiso. E faltou acrescentar aqui
argamassa do revestimento inferior. Vamos fazer aqui nesse trechinho do patamar. O que nós temos de carga? Argamassa de regularização. Vamos considerar, por exemplo, na horizontal, 3 centímetros de contrapiso. Acima desses 3 centímetros de contrapiso, vamos colocar uma rocha, o mármore de revestimento final. São as duas cargas acima da laje da escada. Mas vamos considerar que tem um revestimento de argamassa no plano inferior da laje da escada. Vamos fazer esses cálculos. É fácil, mas é trabalhoso. E vamos considerar todas as cargas na projeção horizontal, como escrevemos aqui. Primeiro revestimento, B21, revestimentos dos espelhos, ou seja, no plano vertical. Onde? Aqui, olha, no espelho. O revestimento que tem aqui, argamassa de regularização e o mármore também revestindo esta ou sobre essa argamassa de regularização. Como simplificação dos cálculos, a carga total dos revestimentos de todos os espelhos, são 9 espelhos, será considerada uniformemente distribuída na área da laje inclinada. O que nós estamos falando nesta frase? É o seguinte, vamos calcular inicialmente o revestimento no espelho, um espelho, a argamassa de regularização e o mármore. É uma carga. Vamos multiplicar por 9, porque são 9 espelhos. Vai ter uma carga aqui, como se fosse uma carga concentrada, que é representativa do peso dos 9 espelhos. Esta carga vertical vamos aplicar na área da laje inclinada, nesta área. Para termos o quê? A carga de revestimentos e espelhos por metro quadrado de projeção horizontal da laje inclinada. Qual é a dimensão da laje inclinada na projeção horizontal? É 2,61 m de comprimento por 1,20 m de largura. E vamos ter uma carga em kN por metro quadrado de projeção horizontal. Primeiro, considerando o revestimento de argamassa com 1,5 centímetro de espessura. Vou pegar na página seguinte um desenho para ilustrar a vocês a continha que vamos fazer. Temos aqui esta linha representativa do concreto que forma o degrau. Um espelho, outro espelho, o plano horizontal, outro plano e outro terceiro plano horizontal dos degraus. Portanto, abaixo desta linha é concreto. Esta área em branco aqui é a argamassa de regularização, o contrapiso. Supomos com 3 centímetros de espessura no plano horizontal dos degraus e com 1,5 centímetro de espessura no plano vertical. Portanto, no espelho vamos ter as duas cargas, o revestimento de argamassa e o mármore, esta peça com 1,5 centímetro também. Vamos ver a continha. G, da argamassa do espelho. A espessura do revestimento, 1,5 centímetro. Eu coloquei em metro. A altura do revestimento, 17,5 centímetros. É esta altura aqui. Daqui até aqui seria esse revestimento de argamassa de regularização. Vezes a largura do revestimento do espelho, que é a largura da escada, 120 centímetros. É a largura desse revestimento, bem como do mármore que estará aqui no espelho. A largura da escada.
e vezes o peso específico da argamassa de revestimento, 21 kN por metro cúbico, que é a carga prescrita pela NBR 6120 para argamassa forte, tipo traço 1:3. E a área da laje inclinada na projeção horizontal. E eu volto a repetir, esta área onde ocorrem os degraus. Resulta 0,021 kN por metro quadrado. Isso é de um espelho. Agora vamos calcular o mármore. Considerando o revestimento final em mármore com espessura de 1,5 cm, com peso específico do mármore de 28 kN por metro cúbico e altura indicada no desenho. Esse peso específico, assim como de outras rochas, madeiras, etc., vocês encontram também na NBR 6120. E aqui está a continha, a espessura, 1,5 cm. Essa espessura desses revestimentos em rocha é de 1,5 cm, mas convém, como são cargas de alto peso específico, essas rochas, compensa você verificar na região qual será a rocha, qual a espessura que são fornecidas essas placas, para ter certeza e você fazer um cálculo mais exato. A altura, 16 centímetros, nós estamos supondo aqui o revestimento em mármore consistindo de duas peças. O espelho, aqui está, e tem a altura de 16 centímetros. No plano horizontal, outra placa de mármore sobre aquela do espelho e aqui abaixo. Isso você tem que supor, vamos dizer assim. Inclusive é comum fazer aqui esse tipo de detalhe, um pequeno balanço, para a escada ficar mais bonita esteticamente do que se fizer ela assim reta. Bom, a altura é 16 centímetros, que aqui está em metro. A largura da escada, 1,20 m, dividindo pela área da projeção horizontal do lance inclinado da escada, 2,61 pela largura de 1,20. O peso específico do mármore resulta 0,026 kN por metro quadrado. Isso que nós mostramos para vocês é de um espelho. Vamos multiplicar por 9 espelhos, somando o revestimento de argamassa com o mármore. Resulta 0,423 kN por metro quadrado. Isso representa 42,3 kg-força por metro quadrado, só do espelho. Agora, vamos fazer o cálculo dos revestimentos nos planos horizontais dos degraus. São esses dois revestimentos. A argamassa de regularização com 3 cm de espessura e 1,5 cm da placa de mármore. Para a argamassa de regularização, G da argamassa no degrau. A espessura, 3 cm em metro. O peso específico da argamassa, 21. Resulta 0,63 kN por metro quadrado, ou seja, 63 kg-força por metro quadrado. É uma carga elevada, porque o peso específico é elevado, a espessura também é elevada. Esta carga de 0,63 também é a carga que vai ocorrer no patamar. Por isso que escrevemos aqui igual G da argamassa no patamar. No patamar também vamos ter aqui 3 centímetros de argamassa de regularização, portanto também 63 kg-força por metro quadrado. Na sequência, vamos fazer o cálculo do revestimento final em mármore. O peso específico do mármore vezes a espessura da placa, 0,42 kN por metro quadrado, que também é igual ao peso ou à carga do revestimento do mármore no patamar, como está aqui. Agora, vamos verificar o revestimento no lado inferior da laje.
E aí nós temos que separar no lance inclinado da escada, que é a laje inclinada, e no patamar. No patamar, simples, patamar, você tem aqui 1,5 cm, que foi considerada a espessura desse revestimento inferior, e vezes o peso específico, que usamos aquele mesmo lá do contrapiso. Vejam, 1,5 cm já está na horizontal, num plano horizontal. Então, ok, é só fazer esta continha. Resulta 0,315 kN por metro quadrado. Agora, no lance inclinado, nós temos que levar em conta o seguinte: quando fazemos aqui da carga do revestimento inferior projetado no plano horizontal, temos que dividir por cosseno de alfa, como fizemos lá no início com o cálculo do peso próprio da laje inclinada. Por quê? Porque nós vamos pegar a espessura do revestimento no lance inclinado da escada, a espessura real de 1,5 cm, que está aqui representada nesse desenho. O concreto está do lado de cima, está aqui, ó. O concreto está aqui. Abaixo aqui do plano de concreto tem o revestimento de argamassa, o reboco. E para projetarmos no plano horizontal, devemos dividir por cosseno de alfa, que aqui está o triângulo indicativo aí das espessuras. Como vamos usar 1,5 cm a espessura real, que é inclinada em relação ao plano horizontal, nós vamos fazer a espessura vezes o peso específico da argamassa, dividido pelo cosseno de alfa, que é 31,1 graus. Resulta 0,368. Vejam que a carga no lance inclinado, 0,368, é maior do que 0,315 no plano horizontal. Vamos agora, que calculamos todos os revestimentos, somar cada um deles. Nós separamos patamar e o lance, a laje inclinada da escada, onde existem os degraus. Temos no patamar a argamassa de regularização, que nós chamamos G de argamassa no patamar, 0,63, mais o mármore sobre a argamassa de regularização, 0,42, e mais o revestimento inferior, somando 1,365 kN por metro quadrado, ou seja, 136,5 kg-força por metro quadrado só de revestimentos, sem ainda o peso próprio. São revestimentos elevados. Por quê? Porque utilizamos revestimento em mármore, que é uma rocha com peso específico elevado, e também porque consideramos uma argamassa de regularização de 3 centímetros, tanto no patamar quanto nos degraus. É também uma carga elevada. O interessante é procurar diminuir essa espessura da argamassa de regularização. Para isso, a escada tem que ser feita com uma precisão muito boa, de tal forma a poder diminuir essa espessura da argamassa de regularização. É interessante porque economiza argamassa, economiza mão de obra e diminui a carga sobre a escada. Isso tem que ser previsto já no projeto, em função de que a execução será com uma espessura de argamassa de regularização menor. No lance inclinado, com degraus, vamos ter uma carga ainda maior. Por quê? Porque temos os espelhos, a argamassa mais o mármore nos espelhos, 0,423, a argamassa de regularização igual no patamar, 0,63, que é aquela argamassa no plano horizontal dos degraus, mais o mármore nos degraus e mais o revestimento inferior, que calculamos aqui, olha, somando 1,841 kN por metro quadrado, 184 kg-força por metro quadrado, só de revestimentos. Agora temos que calcular também considerando o peso próprio, para termos o carregamento total, além da ação variável que atua na escada. Mas antes, vamos calcular a carga do gradil.
Porque se nós olharmos aqui a escada nesse desenho, vamos ver o seguinte. Na lateral, nós vamos considerar que existe parede aqui. Parede de fechamento, onde a escada fica embutida. Sobre a viga VE e abaixo dela, vai ter também parede de alvenaria. Aqui é a entrada. E vamos supor gradil de proteção nesta região, onde aqui, ó, um gradil aqui assim, para proteção das pessoas de, por exemplo, desse lance que é mais elevado, né, desse lance não cair para cá. Então vamos ter aqui o gradil. Esse peso do gradil que ocorre nesta linha, vamos dizer assim, conforme a inclinação da laje da escada, vamos calcular o peso desse gradil. Esse peso do gradil vamos dividir pela área na projeção horizontal do lance inclinado da escada, que é o 2,61 por 1,20. Para transformarmos a carga do gradil, que na realidade é linear, em uma carga por metro quadrado de área de projeção horizontal da laje inclinada da escada. Para simplificar o cálculo, a carga vertical de 2 kN por metro sobre o gradil não necessita ser considerada, pois não se trata de varanda, sacada e terraço, e nem pessoas ficarão sobre o gradil. Se você tem aqui uma varanda, um terraço, enfim, e existe aqui um gradil, um parapeito, um guarda-corpo, a NBR 6120 diz para considerar 2 kN por metro linear de carga vertical sobre esse parapeito. Mas aqui no nosso caso, nós não vamos considerar essa carga. Por quê? Não existe justificativa para carga vertical sobre esse gradil. Não se trata de varanda, terraço, etc. E sim uma escada. Supondo gradil com carga ou peso de 0,26 kN por metro, 26 kg por metro distribuída uniformemente na área da laje inclinada, como eu comentei com vocês na projeção horizontal. Vamos pegar G do gradil, 0,26, vezes o comprimento dele. O comprimento dele na laje inclinada é esse comprimento aqui, ó, 3,05, daqui até aqui. 3,05 metros, dividido pela área da laje inclinada, segundo a projeção horizontal, 0,25 kN por metro quadrado, ou seja, 25 kgf por metro quadrado. Item B4, ação variável. Para determinar a ação variável sobre as escadas, como nós mostramos para vocês na aula teórica, temos que consultar a NBR 6120. A norma, a versão atual de 2019, ela introduziu diversas cargas variáveis sobre escadas. E, no caso, podemos considerar com acesso público a carga Q de 3 kN por metro quadrado, ou 300 kgf por metro quadrado. A carga total, vamos ver no patamar e no lance inclinado, qual é a carga total no patamar. O que nós temos no patamar? Temos o peso próprio da laje do patamar, os revestimentos acima e abaixo da laje do patamar, que são o peso próprio do patamar, o revestimento, que é mármore mais argamassa de regularização, revestimento para o lado de baixo, 1,365. A carga variável 3, somando 7,615, podemos arredondar para 7,62 kN por metro quadrado. Quando vamos calcular a viga que representa o patamar, que está aqui nessa página, vamos multiplicar essa carga por metro quadrado de área por 1 metro de patamar. Vamos considerar a largura da nossa viga, que representa a escada, 1 metro de largura. Portanto, vai sumir esse metro quadrado, vai ficar 7,62 kN por metro, como está aqui a carga na viga que representa a escada.
E no outro patamar, também 7,62 kN por metro. No lance inclinado, o que vamos ter? O peso próprio de concreto da laje inclinada com os degraus, o revestimento no degrau, esta é a carga do gradil e a carga variável o quê? Somando 11,076 kN por metro quadrado, arredondando, 11,08 kN por metro quadrado, que vamos colocar onde? Esta carga aqui, no lance inclinado. Na nossa viga, aqui está, 11,08 kN por metro de largura da laje. Multiplicamos este valor por 1 metro de largura, some o metro quadrado e fica aqui a carga por metro de largura da laje da escada. Na sequência, vamos mostrar os esforços solicitantes e os diagramas desses esforços. Observem que traçamos os esforços solicitantes com os valores dos esforços solicitantes máximos. O diagrama de força normal em kN por metro de largura da laje da escada. Tem a força normal de compressão no lance inclinado máxima de 7,47 kN, tração neste nó de também o mesmo valor, 7,47 kN por metro, significa 750 kg força, uma força baixa para a laje. Aqui está o cálculo deste valor. No caso de força cortante, em kN por metro de largura da laje da escada, a força cortante máxima nos apoios, 24,06 kN por metro. E com essa força de 24,06 kN por metro é que nós vamos verificar a necessidade de armadura transversal. Aqui tem o valor da força menor na barra inclinada, 12,38, o cálculo dela. E o momento fletor máximo, que ocorre aqui no centro do vão, que é de 33,70 kN vezes metro por metro de largura de laje. Sendo que este valor menor é PL ao quadrado sobre 8. 33,70 é o momento total. Para esse momento máximo de 33,70, vamos calcular a armadura de flexão para colocar na escada toda, uma armadura longitudinal. Aqui, nesta folha, eu coloco como que nós consideramos aquela força na barra inclinada. Como já comentado, utilizando o programa FTOL, tem que ser colocada a carga GI na barra inclinada. E GI é G vezes cosseno de alfa. Nós já determinamos G. G é esta carga de 11,08 kN por metro. Multiplicando por cosseno de 31,1, temos 9,48 de carga inclinada. Quem quiser pode, por exemplo, fazer esta viga no FTOL e comparar com os resultados que nós apresentamos aqui nos diagramas. No caso de flecha, a flecha máxima resultou 2,4 centímetros na barra inclinada. Aqui, olha, no centro do vão, no centro da barra inclinada, 2,4 centímetros de deslocamento vertical ou flecha. Se nós compararmos com a flecha máxima permitida pela NBS 10120, considerando L dividido por 250, o vão da viga total, 513 centímetros, dividido por 250, resulta 2,05 centímetros. 2,04, a flecha existente calculada, é maior do que a máxima permitida. Nesse caso, nós temos basicamente duas alternativas. Uma delas é aumentar a altura da laje, para diminuir a flecha. Outra é executar com a altura, já que a flecha não está muito maior do que a flecha máxima permitida, executar a laje da escada com uma contraflecha, por exemplo, de 1,5 centímetro. Item D. Dimensionamento das armaduras. A questão da força normal.
que nós mostramos aqui, olha, que é de aproximadamente 750 kgf de compressão e de tração. É uma força muito baixa, pequena, e de modo que não é necessário fazer cálculos de dimensionamento a flexão composta normal, pois a laje pode absorver facilmente essa força sem a necessidade de armaduras adicionais. Vamos verificar, olha, que nós temos de material para resistir a essa força de 750 kg força, 13 centímetros de laje de escada ao longo de 1,20 m de largura. Se você for ver, 747 é por metro. Então você tem uma seção de 13 por 100 centímetros, muito mais do que o suficiente para exercer uma carga tão baixa assim, não precisa calcular considerando a força normal. O momento fletor. O momento fletor máximo, como nós vimos, é de 33,70 kN vezes metro por metro. Vamos calcular a armadura de flexão, vai resultar uma armadura em centímetros quadrados por metro de largura de laje da escada. Multiplicando pelo γf 1,4, transformamos em momento fletor de cálculo 4.718 kN centímetro por metro de largura de laje de escada. E agora vamos calcular a altura útil D. Nós temos que a altura da laje HL é de 13 centímetros. Vamos tirar de HL o cobrimento, 2 centímetros, e metade do diâmetro da barra longitudinal. Vamos supor que a barra seja de 10 milímetros. Tem 13 centímetros de HL, menos 2 de cobrimento, menos 0,5 centímetro de FL sobre 2, resulta a altura útil de 10 centímetros e meio. Vamos fazer o cálculo, seção retangular. BW, 1 metro, 100 centímetros. Altura útil D, ao quadrado, dividido pelo momento fletor de cálculo. Resulta 2,3 para KC. Entramos na tabela e retiramos domínio 3, ok? Beta x 0,44, tem que ser menor ou igual a 0,45, está certo. KS 0,028. Calculamos a armadura com KS 0,028. Aqui. Peso momento MD dividido por D resulta 12,58 cm² por metro, que é uma armadura bem considerável. A armadura mínima está na página seguinte. É óbvio que essa armadura calculada será maior que a armadura mínima. A armadura mínima está aqui, olha, 0,15% BW, que é 100 centímetros, e H, que é 13, 2 centímetros aproximadamente. Para essa armadura de 12,58, podemos colocar φ de 10 milímetros cada 6 centímetros ou φ de 12,5 cada 10 centímetros. Eu fiz aqui sem a tabela o cálculo φ de 10 tem 0,80 cm². 12,58 cm², como é por metro, em 100 centímetros. A área de um φ de 10, 0,80. Qual é o espaçamento? 6,4 centímetros. Portanto, podemos colocar φ de 10 cada 6 centímetros. Nós vamos colocar a armadura principal, φ de 10 a cada 6, longitudinal. É uma armadura assim nesse lance da escada. Que é a armadura que vai aqui, positiva, aqui embaixo. Vem aqui assim, vai lá para cima e dobra. E a outra vem aqui assim, com gancho, vem até aqui e vai para lá também positivo. Essa é a armadura longitudinal principal. Agora vamos calcular a distribuição. A distribuição no patamar ela vai ficar aqui ao longo de todo o comprimento do patamar. No lance inclinado, a armadura de distribuição fica assim, sobre a armadura longitudinal. Quanto que a norma diz para considerar? 1/5 da armadura principal 12,58, dividido por 5, 2,52. 0,9 cm² por metro no mínimo e metade da armadura mínima. Portanto, 2,52 cm² por metro. Podemos colocar φ de 6,3 cada 12 centímetros. Se nós olharmos lá no detalhamento final, nós vamos encontrar ou ver essas duas armaduras que estão aqui. Eu fiz esse desenho para mostrar através dessas setas como é que as barras são posicionadas e como elas se distribuem. A principal
e A secundário. E este corte aqui, esse detalhe de cima, é desse lance superior. E o desenho aqui abaixo, que é igual àquele, mas com rebatimento, é desse lance da escada. Por exemplo, se você olha, qual é a armadura principal? Φ de 10 a cada 6. Olha aqui, N2, N2, Φ de 10 a cada 6 centímetros. Olha o detalhe, começa aqui com gancho, vem horizontal no patamar, está aqui, vai inclinado, sobe inclinado, chega aqui, vai lá para a borda superior do patamar e dobra. E depois tem esta barra N1, que é para fazer a complementação, porque aqui tem o tal do empuxo ao vazio, lembram? Então precisamos separar essas barras em duas. É a N1 também, 20 barras, Φ de 10 a cada 6, como está aqui. E do mesmo modo aqui, N1 é esta barra, está aqui, ó, N1 20 barras a cada 6 centímetros. Vem até aqui, dobra e faz o gancho. E chama atenção que esse comprimento desse trecho na borda superior da laje, 50 centímetros, 50, e aqui também 50, são medidas construtivas, tá? 50 centímetros, medida que você adota. E a armadura, novamente, que vem positiva, o Φ de 10 a cada 6. A armadura de distribuição, ela está mostrada aqui, olha, Φ de 6,3 a cada 12, que são as barras N3 no patamar. E aqui também, Φ de 6,3 cada 12, 10 barras, 10 barras. Agora, aqui no lance inclinado, nós separamos, são as barras N4. 27 barras são duas a mais que essas 25, por quê? Olha aqui, nós temos a armadura de distribuição na laje inclinada, 25 barras, que estão sobre as barras N2, Φ de 10. Mas colocamos mais duas barras aqui, nessa posição. Duas barrinhas construtivas, onde essa barra N1 muda de direção e onde ela termina e dobra. Portanto, 25 mais 2, daí a origem do 27. E aqui também, ó, se você olhar, tem 10 barras N3 mais 10 barras N3 são 20. Por que está 24 aqui? Porque tem mais uma aqui, outra aqui. E mais duas aqui. Uma aqui, outra aqui. Portanto, mais 2, 4. Mais 10 são essas 24 barras N3 da armadura de distribuição. Para finalizar, nós temos aqui no item D3 a verificação da laje da escada força cortante. Lembrando que a verificação é para a força cortante máxima, 24,06. Lajes maciças de concreto, como a da escada, dificilmente necessitam de armadura transversal, estribos. Porém, será mostrado como a verificação deve ser feita, de acordo com o item 19.4 da NBR 6118. Tem-se que a largura da laje da escada, onde ocorre a força cortante máxima, aqui na V1 e no apoio da VE. Vamos considerar aqui, ó, 120 centímetros de largura B. 120 centímetros. A altura útil D é 10,5 centímetros, como já mostramos. 5 vezes D resulta 52 centímetros e meio. E nós temos B, 120, é maior que 5D, 52. Portanto, fazemos a verificação da força cortante como laje e não como viga. Vamos calcular VRD1 e se VRD1, que é a força resistente da laje, força cortante resistente, proporcionada pelo quê? Pelo concreto que forma a laje, pela armadura longitudinal, e se houvesse tensão de compressão, por exemplo, de protensão, acrescentaríamos aqui. Não tem protensão, então é zero. A força VRD1 sendo maior que a força solicitante, ok, não precisa colocar armadura transversal. A força cortante solicitante de cálculo,
a força máxima que nós havíamos mostrado lá no diagrama de força cortante, vezes o γF, 33,7 kN por metro. Vejam que esse esforço é kN por metro. De tal forma que quando calcularmos VRD1, a força resistente, vamos no BW colocar 100 centímetros, como está aqui abaixo, ó, 100 centímetros, para comparar por metro, VSD por metro com VRD1 por metro. VRD1 é tal RD, que é a tensão de cisalhamento resistente de cálculo, vezes K, vezes 1,2 mais 40 ρ1, e que multiplica BWD. A tensão resistente de cálculo tal RD, a NBS 6118 diz que pode pegar como 0,25 FCTD. FCTD é 0,7 vezes 0,3 raiz cúbica do FCK em MPa ao quadrado, dividido pelo γC, esse 1,4 é o γC. Esse 10 é porque a raiz cúbica do FCK em MPa ao quadrado vai resultar uma resistência em MPa. Dividimos por 10 para transformar para kN por centímetro quadrado. Resulta 0,032 kN por centímetro quadrado, uma tensão muito baixa, tensão de cisalhamento resistente proporcionada pelo concreto. ρ1 é a taxa de armadura longitudinal, AS1 dividido por BWD, tem que ser menor que 2% no máximo. 12,58, que foi a armadura de flexão que nós calculamos. Pode, aliás, ao invés de colocar 12,58, você pode colocar a armadura real, φ de 10 a cada 6, ao invés da calculada. Resulta 0,012, menor que 0,02, ok. Agora, o K. O K é igual a 1 ou o K é igual a 1,6 menos D. Quando que é 1? Quando 50% da armadura inferior, portanto a longitudinal de flexão positiva no caso, não chega ao apoio. Mas não é o caso, porque nós vamos fazer toda a armadura positiva chegando ao apoio, como eu já mostrei. Olha, esta armadura aqui positiva, φ de 10 a cada 6, 100% das barras, que são 20 barras, nós estamos fazendo chegando até ambos os apoios. Portanto, o K não é igual a 1. E sim, o K é igual a 1,6 menos D. 1,6 menos o D em metro resulta 1,495. É maior que 1, ok. Agora vamos substituir os valores. Tal RD, 0,032. O K, 1,2 mais 40 vezes a taxa de armadura ρ. Está aqui. E vezes BW, 100 centímetros, 1 metro, como eu havia falado para vocês. E o D, 84,4 é o VRD1. Portanto, VRD1, força cortante resistente de cálculo, é muito maior do que a força cortante solicitante de cálculo, de tal modo que não são necessários estribos. Como de modo geral acontece nas lajes maciças, a não necessidade de armadura transversal. Para finalizar, é aquele detalhamento da armadura da laje da escada. Vocês olhem em casa esses desenhos com mais cuidado e qualquer dúvida, escrevam para o professor. Eu só coloquei uma nota aqui embaixo que pode ser acrescentada a armadura negativa em malha nos patamares. Seria uma armadura negativa colocada aqui próxima à borda ou face superior da laje do patamar, para aumentar a resistência da escada de modo geral e principalmente ali na região dos patamares. É comum ter essa armadura negativa nos patamares, embora vocês vejam que o cálculo nosso não requer essa armadura negativa nos patamares. E acrescento só uma última informação. Quando nós estávamos falando daquela questão da flecha, que ficou um pouco alta nessa escada com a laje com 13 centímetros de espessura, e eu disse que seria interessante aumentar a resistência do concreto, aumentar a espessura da laje de 13 para 14 centímetros, porque a carga sobre essa escada é uma carga elevada em função do revestimento de mármore, toda revestida em mármore. Uma questão que nós poderíamos fazer para diminuir a flecha, imaginando, aqui no desenho não mostra, mas de modo geral,
você vai ter aqui a laje do pavimento. A não ser que seja uma escada que esteja lá na face do edifício. Mas é muito comum a escada no interior do edifício e ter laje. Nós poderíamos fazer, ao invés de um apoio simples, a escada apoiada na V1, simplesmente apoiada na V1, considerar aqui o patamar engastado, esse patamar engastado na laje interna, de tal forma que nós transformaríamos esse vínculo de apoio simples num engaste perfeito. O patamar engastado na laje interna. Aí vai resultar aqui um momento fletor negativo. Nós vamos colocar uma armadura negativa unindo o patamar com a laje para resistir ao momento fletor negativo que vai surgir aqui. E, consequentemente, como trocamos o vínculo apoio simples para engaste perfeito, a flecha na viga que representa a escada vai diminuir. De tal forma que 12, 13 centímetros pode ser suficiente para a flecha que vai passar a existir. É isso, pessoal. Bom estudo. Um abraço a todos.